E aí, voltando lá para Daniel, meus irmãos, no capítulo 2, lá no verso 44. Vou pedir para alguém ler para a gente. Lê para a gente o verso 44, por favor. Quem estiver com a Bíblia aberta aí, fique à vontade de ler para a gente. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha que coisa fantástica. Então acho que a gente chega na parte aí no ápice, né? Mas nos dias desses reis, que reis? Os reis que nós vimos na estátua. Aqueles que estão na parte dos pés. Aquela que representa, né, Roma dividida, a continuação do seu império dividido, e ali tentando se unir, né, à questão religiosa. No dia desses reis, no dia desses governantes, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, aquela imagem, né, da pedra que é cortada de um monte sem auxílio de mãos, vem e acerta essa estátua, esmiuçando toda ela por completa, representa o próprio reino de Deus que será estabelecido no fim dos tempos. E aqui diz pra gente, né? Esse reino será um reino eterno. Né? Ele não passará. Ou seja, a gente está vindo numa sequência de reinos, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, depois Roma dividida, a união ali entre o poder secular com o poder religioso, mas nesse período em que tentar, né, existir essa união desses poderes, o próprio Deus vai estabelecer o seu reino e esse reino será um reino eterno. É um reino que não vai mais passar, não vai haver outro depois dele. É um reino que vai durar para sempre. Quando a gente olha essas palavras, meus amigos, o que isso desperta em nós? Que sentimento ele desperta na gente quando a gente vê essas palavras de Daniel falando, olha, Deus vai estabelecer o seu reino e não passará. Ele vai ser o último. Eu vejo assim, ó, Jefferson, sobre esses reinos, né? Todos eles começam com ouro, depois vão sendo reinos inferiores, prata, né? O ferro, o bronze. É sobre esses reinos vivendo nesses dias que a gente tem tudo que a gente tem, né? Doença, morte, injustiça, sofrimento, luto. E aí teve um verso aqui, no verso 35, fala que quando essa pedra, quando ela esmiuça a estátua e ela destrói todos esses reinos, eles deixam de existir, fala assim, ó, não se viram mais vestígios desses reinos, que tinham, né? Ó. A pedra vem, destrói a estátua e não deixa mais vestígio. Ou seja, tudo que vem junto com esses reinos de pecado, né? Que é o sofrimento, a morte, o que a gente está vivendo hoje, toda essa dor, não deixa mais vestígio. Esse reino é eterno e ele acaba com tudo isso. O que leva a gente lá para Apocalipse, né? Que você comentou na semana passada que Daniel está muito ligado com Apocalipse. Os dois livros eles tratam praticamente do mesmo assunto, cada um detalha um pouquinho mais. Então, quando essa pedra vem, que é o reino de Deus, e esmiuça a estátua, ele não deixa vestígio, e Deus fala, ó, agora acabou, não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem luto, não tem dor, porque essas coisas ficaram para trás. Junto com esses reinos, junto com o pecado, foi tudo embora, e agora é uma vida nova, é uma perspectiva diferente, né, na presença de Deus, e com tudo isso que o pecado trouxe, esmiuçado, sem deixar nenhum vestígio, sem deixar nem raiz e nem ramo. Acho que isso é o que mais nos anima, né? Porque nenhum vestígio dos demais reinos vão continuar existindo, né? Ou seja, até mesmo a lembrança ruim daquilo que já passou, as dificuldades, né? O sofrimento, a dor, de tudo aquilo que foi caracterizado por estes reinos aí, todos que a gente vê, e no período que a gente está vivendo hoje,
a esperança que brota de que Deus vai estabelecer o seu reino. Esse reino vai ser um reino eterno, né? E ele jamais irá passar, e jamais nós iremos voltar a ter outros reinos, outros governantes, né, que vão trazer miséria, que vão trazer sofrimento, que vão trazer lutas para nós. É uma esperança que nos anima, mesmo num período tão conturbado que a gente está vivendo hoje, né? Esse ponto que você colocou aqui no verso 45 diz assim, né? Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, depois de tudo isso, né, Daniel, ele conta o sonho, conta a sua interpretação, e no final ele diz, ó, isso aqui é certo. Isso aqui realmente vai acontecer. Ela é fiel a essa interpretação, né? Não existe outra, né? Ela não está enganada, ela não está equivocada, não existe chance dela falhar. Ela vai acontecer. E quando, né, essas palavras são ditas para nós, isso traz um alívio também, né? Porque por mais que o cenário possa parecer desanimador, né, a palavra de Deus ela é certa. Né? O reino dele vai ser estabelecido para sempre. A gente pode confiar nessa promessa. A gente pode acreditar, porque ela vai se cumprir. Fiquem à vontade, meus irmãos. Esse capítulo 2 de Daniel, ele é uma pedra, né? No caminho daqueles que tomam a Bíblia como escrita por homens, né? Sim. Porque não tinha como um homem, né, inventar, no período que foi escrito o livro de Daniel, isso, né? Essa revelação toda e ela se cumprir tão fielmente. Então, a gente vê assim que o capítulo 2 de Daniel é um capítulo assim, chave para você ver a inspiração divina realmente da palavra de Deus, né? Como nós cremos, porque hoje em dia as pessoas, né, muitos que se dizem cristãos, né, querem descrer, né, da palavra de Deus como na sua totalidade, né, como inspirada por Deus, né, como realmente tendo inspirado o outro, né, pelo Espírito Santo para escrever. E aqui no capítulo 2 nós vemos essa revelação, né, não pode ser, né, coisa de um ser humano, realmente apenas Deus poderia ter revelado, né, e organizado a história, né, os seus propósitos para se cumprir dessa forma que foi cumprido por Daniel. Esse ponto que você levantou, ele é fundamental, né? Porque se a gente, né, lembrar de novo do contexto de Daniel, escrito 600 anos, né? 605 antes de Cristo, né? Olha a abrangência que ele toma. Ele toma o Império Babilônico, toma o Império Persa, grego, romano, e vai falar, inclusive, aqui hoje da Europa, do tempo que a gente está vivendo, né? Então ele abrange um período de tempo tão grande, realmente não tinha como ele saber. Por isso que muitas vezes, né, que conforme a gente viu no estudo passado, muitos atribuem que o livro de Daniel foi escrito posteriormente, né? Vou colocar ali até 100 anos antes de Cristo, porque para eles é inconcebível que um homem pudesse ter esse conhecimento. Aí a gente volta de novo naquele ponto, né? O conhecimento não era dele, foi dado por Deus, né? A sabedoria e o poder foi dado por Deus. Então, nada foge aos olhos do nosso Deus. Deus está no controle da história. E um ponto que eu achei muito interessante aqui, que diz o seguinte, né? O fato de Deus ter dado esse sonho para Nabucodonosor e ter dado essa visão profética. Deus, ele dá a profecia, né? Ele concede a interpretação da profecia não para satisfazer a nossa curiosidade, mas ele concede a interpretação profética para nós sabermos e nos prepararmos para o agir que ele terá no futuro. O fato de Deus aqui revelar para Nabucodonosor o que iria de acontecer nos últimos dias não era para satisfazer a curiosidade de Nabucodonosor. Ah, é isso que vai acontecer. Ah, que bom. Queria saber que isso ia acontecer. Não. Era para ele ter conhecimento do Deus verdadeiro, né? E se preparar para aquilo que iria acontecer.
Da mesma maneira, a profecia ela é revelada para nós não para satisfazer as nossas curiosidades, né? Muitas vezes para satisfazer as teorias de conspiração, não. A profecia ela é revelada para que nós possamos saber o que Deus vai fazer e possamos nos preparar para que quando esse tempo chegar, né, nós não sejamos pegos de surpresa.